O mercado é movimento, mas o retalho continua a ser o palco onde marcas e consumidores verdadeiramente se encontram. Mais do que espaço comercial, é hoje um espaço de experiência, de proximidade, de humanização. Seguimos para uma reflexão sobre o futuro do retalho e das relações entre marcas, distribuição e consumidores. Para moderar, chama ao palco Diogo Pereira Dias, presidente do Comitê Executivo da Small Compal, e para a conversa, Alexandra Borges, diretora-geral de compras da Lidl Portugal, e Paula Jordão, diretora comercial da Sonai MC. Ora, muito boa tarde a todos. Eu sei que estavam à espera deste painel. Um painel com retalhistas é sempre um painel interessante para um auditório como este. Eu começo por agradecer à Centro Marca a organização deste Congresso das Marcas, aqui na pessoa do Nuno, na pessoa do Pedro Pimentel, na sua direção, os seus associados. De facto, este Congresso, com este mote muito oportuno à velocidade humana, que nos faz de facto refletir que tudo hoje, e vimos aqui o Sérgio, vimos aqui o Flávio falar de inteligência artificial, tudo anda a uma velocidade acelerada e se calhar é um momento oportuno para nós recentrarmos a conversa naquilo que é humano e naquilo que é insubstituível, que são as relações entre nós, que são a cooperação entre nós, que é a proximidade, e nada melhor do que uma frase de a proximidade entre nós, que pode criar valor para abrir um painel entre retalhistas e produtores de marca. Portanto, é com muito prazer que modero este painel, que julgo que é interessante para uma plateia, enfim, bastante composta por profissionais das marcas, entenderem a perspectiva do retalho, porque, no fundo, é muitas vezes no retalho que a promessa das marcas se concretiza, se transforma e às vezes infelizmente se perde. Portanto, esta lógica cooperativa ela é muito importante. Eu tenho comigo duas figuras incontornáveis do retalho em português, elas quase que dispensam apresentações. São duas grandes senhoras com uma carreira longa, apesar de serem jovens, com uma carreira longa no retalho em Portugal. Do meu lado aqui esquerdo, a Paula Jordão, diretora da Sonai MC, do modelo Continente, o líder português na distribuição e, portanto, por onde passam milhões de transações dos nossos consumidores, dos nossos shoppers. Também à esquerda da Paula está a Alexandra Borges. A Alexandra é diretora-geral do Lidl. Lidl, que é a referência europeia, o líder europeu na distribuição a retalho, com uma presença também em Portugal muito expressiva, para onde passam muitos dos nossos shoppers e consumidores. Muito obrigado, Paula, muito obrigado, Alexandra, pela vossa disponibilidade, pela vossa partilha e pela vossa coragem. Eu julgo que é o primeiro painel em que nós temos retalhistas. Uma salva de palmas para a Paula e para a Alexandra. Obrigada. Bom, vamos diretos aqui à primeira questão. Eu queria que a primeira questão fosse bastante pragmática e bastante útil para a nossa audiência, que tem muito a ver com os critérios atuais que vocês, retalho, hoje têm para listar, alargar gamas, no limite descontinuar gamas. Que critérios é que vocês hoje utilizam? Tentando aqui enquadrar isto um bocadinho. O espaço físico, o espaço de retalho, é naturalmente limitado. Temos lojas maiores, lojas mais pequenas, mas há um limite de espaço. O espaço mental do consumidor, ele, por definição, também é limitado. Não é? E nós, marquistas, procuramos captar o espaço mental do consumidor. Ora, nós geramos valor quando esta matriz entre espaço físico e espaço mental se cruza. O consumidor tem uma marca na cabeça e encontra no retalho. Porque quando ele tem e não encontra, não geramos valor, ou quando ele não tem e encontra outra marca, não geramos valor. Não é? Portanto, é neste cruzamento que nós geramos valor. Portanto, para a plateia, para uma boa parte da plateia, perceber quais são os critérios que vocês hoje têm, para além do óbvio rendibilidade por método linear, que tipo de critérios é que vocês hoje utilizam para referenciar um SKU, uma gama, alargá-la ou, no limite, descontinuá-la? Talvez começar aqui pela Paula.
Bom, antes de começar, obviamente, permitam-me agradecer ao Pedro Pimentel, que não o estou a ver aqui na sala e à Centro Marca, este simpático convite. É um gosto enorme poder estar com todos vocês e, acima de tudo, com muitas caras conhecidas. Bom, relativamente aos critérios, eu não vou amassá-los com os critérios todos, porque hoje, felizmente... Os principais. Exatamente. Hoje, felizmente, também na gestão da gama, que vamos traduzir isto de uma forma mais prática, na gestão da gama, esta gestão da gama é muito suportada já por dados, centrada no cliente e, obviamente, quando dizemos centrada no cliente, tem muito a ver com o tema das necessidades do cliente. E também, obviamente, com uma procura por ganhar algumas eficiências. Mas dito isto, quais são os critérios e começando por aqui? Eu classificaria em 5 grandes critérios. O primeiro já foi falado, os financeiros, o da rendibilidade, da produtividade, esses são básicos, diria eu, são essenciais, contudo não são os únicos. E se calhar o segundo leque de critérios, portanto não vou estar aqui a explicar todos estes critérios de financeiros, mas o segundo critério, que é aquilo que nós chamamos da relevância para o shopper ou para o cliente, esses sim são relativamente recentes estes critérios e eu vou utilizar aqui o nome que nós vulgarmente chamamos e que muitos de vocês já conhecem, que se chama a walk rate. E o que é que isto nos diz? Isto diz-nos o nível de substituibilidade do artigo ou da marca A pelas outras marcas que fazem parte da gama. E este é um indicador muito importante, porquê? Porque, obviamente, quando nós temos um produto ou uma marca que é muito difícil de substituir, tem uma walk rate muito baixa, o que é que vai acontecer? Muitos destes produtos até se tornam needs dos clientes, porque o que é que os clientes fazem? No fundo, aquilo que fazem é substituem as suas compras quando alguma coisa corre mal ou quando há uma ruptura pelos produtos das próprias marcas. Em contraponto, temos exatamente o outro caso, que é os artigos que são facilmente substituídos. E, portanto, aquilo que este indicador nos dá é aquela unicidade, se assim se pode chamar o nome, mas porque é que aquele produto é tão único na nossa gama? E, portanto, esses são aqueles que são mais preservados. Mas, ainda assim, dentro daquilo que são os critérios de relevância, eu também diria que temos outros temas como a inovação, que acabámos de ouvir agora falar, ou mesmo temas da sazonalidade. Mas também temos alguns critérios que são muito mais estratégicos, ou seja, cada uma das nossas categorias tem um papel estratégico. E, portanto, numa categoria de destino, eu preciso de um conjunto de atributos ou valorizo mais um conjunto de atributos do que numa categoria, por exemplo, de complemento. E, portanto, nestas categorias podem utilizar estes critérios de acordo com a sua natureza e de acordo com o seu papel estratégico. E, portanto, podemos ter questões como reforçar a nossa proposta de valor em termos de sustentabilidade, e todos nós sabemos que um artigo mais biológico não tem o mesmo comportamento, nem tem a mesma produtividade que tem um artigo mainstream, aquilo que chamamos mainstream, ou também artigos de diferenciação que nos ajudam, no fundo, aqui, as marcas exclusivas também, a diferenciar-nos dos nossos principais concorrentes, ou até mesmo outras questões de transformar as nossas categorias de destino e reposicioná-las em termos de variedade e de aumentar aqui a sua percepção, portanto, são artigos mais long tail, e também dar esta imagem de percepção e até mesmo, às vezes, trabalhar um bocadinho a incrementalidade da cesta. Portanto, seguindo pelos critérios, os seguintes são aqueles critérios, isto não é uma ordem, mas são os critérios mais operacionais e que têm muito a ver com o tema da execução em loja. Portanto, o que é que vai acontecer à nossa gama, como é que vai ficar a nossa gama exposta e, de facto, qual é que é o índice de rupturas ou não que aquela gama pode provocar e, portanto, qual é a eficiência operacional que nós temos, e aqui entram indicadores como o tema da rotação. Por último, e não menos importante, também importa dizer que há outros critérios, e aqui já numa lógica muito mais do que é que as marcas fazem, portanto, qual o suporte que os fornecedores vão dar aos seus artigos, porque, obviamente, marcas sem investimento são marcas com maior dificuldade. Portanto, ficar só na prateleira não é suficiente e, portanto,
tudo o que é feito pelos próprios fornecedores é claramente também um ponto muito relevante na tomada de decisão. Eu diria que isto são os critérios que nós utilizamos em termos de FMCG, aquilo que nós chamamos de grande consumo. Pode haver outros, nomeadamente em categorias de cadeia longa, de cadeias longas, nomeadamente o não alimentar, ou pode haver outros, os frescos, em que o tema da da qualidade e da frescura também entram muito aqui em linha de conta. Portanto, mas em traços gerais diria isto. Obrigado, Paula. Portanto, resumindo, a relevância para o shopper bastante algoritmizado e bastante pragmático, eficiência, inovação, porque aí não há algoritmo que consiga responder, e suporte das marcas. Diria que nestes 4 grandes blocos. Muito obrigado. Alexandra. Olá, boa tarde. Permita-me também agradecer o privilégio e o convite da Centromarca de estar aqui, dividir aqui o palco com o Diogo, com a Paula Jordão, uma profissional, apesar da concorrência, não é de ser o juiz para a concorrência, uma profissional que eu muito admiro. É de facto um cenário ímpar, primeira vez que estamos num painel, é a primeira vez que temos um painel desta forma. Eu ainda sugeri à Paula irmos comprar cigarros no intervalo, mas nenhuma de nós fuma e, portanto, cá estamos. Bom, respondendo de uma forma mais séria à vossa pergunta, à sua pergunta. Critérios. Portanto, eu acho que a primeira pergunta que todos temos de nos fazer é qual é o propósito? Qual é a proposta de valor que uma determinada marca ou um determinado artigo se propõe a ocupar dentro do linear, dentro da categoria, não é? Qual é a proposta? É inovadora? É complementar à categoria? O que é que vai trazer de relevante para o shopper? O que é que vai trazer de relevante para uma cadeia como a Lidl, como a Sonei, para a cadeia de distribuição? Esta é a primeira pergunta. Claro que depois a relevância, a permanência, irá cumprir outros requisitos, mas a primeira, para ser considerada, o porquê, não é? Perguntar-nos o porquê, qual é o espaço. Porque, como a Paula dizia muito bem, dependente das categorias, terá funções diferentes. Uma determinada categoria pode ser um traffic builder, numa outra categoria um complemento de sortido, numa outra algo completamente inovador, um chocolate do Dubai desta vida. Algo que realmente que tem o seu lugar, pode ter o seu propósito dentro da cadeia de valor da categoria onde se insere. Estes serão os primeiros critérios para serem considerados, para uma marca poder ser considerada, um produto ser considerado. Inovação, propósito, valor, a que é que se destina? A permanência, de uma forma muito mais resumida, naturalmente a rotação, porque a rotação é o sinónimo da procura do cliente. Se o cliente que é o centro da nossa atuação, é o cliente que nós ouvimos, é o cliente que está no centro de todo o nosso negócio, a rotação é uma consequência disso. Portanto, se o artigo não está a ter rotação, em primeiro lugar, perguntar-nos porquê. Não teve a aceitação do cliente, não teve a ativação necessária, não teve o apoio necessário, seja da marca ou da marca própria, seja da cadeia de distribuição, de loja. Portanto, toda a permanência requer e tem que estar muito subjacente a determinados critérios que têm que ser bem analisados. E eu acho que a proximidade da marca, portanto, e do retalhista tem que ser cada vez maior. Colocar um artigo pura e simplesmente na prateleira, se calhar há 20 anos atrás, chegava, havia pouca inovação, o mercado não era tão dinâmico como está hoje em dia, a velocidade era muito mais lenta. Se calhar poderia significar, era suficiente. Hoje em dia não. Hoje em dia não é, e portanto esta proximidade entre retalhista e produtor tem que ser uma constante. Tem que haver reuniões mais pragmáticas, mais focadas, com mais foco em perceber o porquê. Porquê é que não estamos a atingir a satisfação do cliente? Ou, se sim, se estamos, o que é que podemos fazer ainda mais? De forma muito geral, seria isto. Passamos à segunda pergunta. A pergunta tem a ver, a questão prende-se com a fidelização do shopper. Portugal aparenta ser, vejo vários estudos em que um consumidor português compra em média em 4 retalhistas diferentes, 3 a 4, julgo eu. Isto é diferente do padrão europeu, do shopper europeu. Eu pergunto, isto é uma demonstração de maior maturidade e liberdade de escolha ou é um sinal de que nenhum retalhista consegue capturar plenamente todas as necessidades do shopper? Talvez agora começar pela Alexandra. Então, pelos números que li, o cliente português visita em média 6,3 insígnias ao longo do ano diferente. Espanha, por exemplo, são 6,6, a Alemanha rondará os 8, mais ou menos os 8 retalhistas, as 8 insígnias. Portanto, ainda existe aqui um espaço muito grande de concorrência para cada um de nós, para cada um dos retalhistas.
eu não acho que o cliente o propósito do retalhista não está a ser plenamente cumprido. O que existe mais é uma frequência maior do nosso cliente. O nosso cliente visita cada vez mais insígnias, seja por uma questão orçamental, não é? Porque vai gerir o seu orçamento em função das necessidades e do poder económico que tem naquele momento, seja em torno daquilo que cada retalhista de melhor tem para lhe oferecer. O nosso cliente hoje em dia é um cliente muito mais atento, muito mais dinâmico, muito mais exigente e domina em pleno o ecossistema das promoções, dos cartões, das parcerias, dos combustíveis. E, portanto, ele vai cada vez mais à procura do retalhista que, neste momento, lhe dá uma proposta de valor que se enquadra nas necessidades dele. Além disso, uma forte expansão também de todos os retalhistas que temos estado a assistir, a Sonai, aprovados, ao Lidl também, um player novo que temos no mercado, há 4 anos ou 5 anos atrás. Portanto, é muito mais fácil para o cliente, hoje em dia, visitar mais insígnias, porque as tem à porta de casa, não é? Portanto, eu acho que é uma facilidade também muito grande que hoje em dia o nosso cliente tem em visitar, não porque não esteja satisfeito com a insígnia A, B ou C, mas simplesmente porque vai tirar partido do melhor que cada uma tem para oferecer naquele momento que ele precisa. Ok, Alexandra. Bem, Paula. eu concordo exatamente com aquilo que a Alexandra disse, se calhar numa visão também, e só robustecer o que foi dito, que é, de facto, eu acho que a liberdade de escolha hoje em dia é muito superior àquilo que era há uns anos atrás. E quando nós olhamos para aquilo que foram os últimos anos, e a expansão, eu vou dizer, das insígnias de retalho mais tradicional e de base alimentar, nós vemos que não só temos mais metros quadrados e temos planos de expansão bastante robustos, como também esta expansão é muito focada naquilo que é as lojas de proximidade, muito de conveniência. E, portanto, nós também sabemos que o primeiro driver de escolha de uma loja passa muito pela localização. Portanto, é fácil e, portanto, isto é um promotor desta multivisita. Por outro lado, também acho que o número de retalhistas que apareceram tem sido uma das razões pela própria fragmentação do mercado. Se nós olharmos para aquilo que normalmente chamamos dos variety discounters, insígnias como a Normal ou como a Prima Prix, portanto, também estão muito focadas naquilo que são os centros urbanos e isso permite que o cliente, de facto, a uma distância a pé, visite as 4 ou 5 ou 6 insígnias numa forma muito fácil e acessível. Isto por um lado. Por outro lado, eu acho que as crises sucessivas que temos assistido, e nomeadamente as crises de 2022, para não irmos mais atrás, parece que vivemos sempre em crise, de 2022, 2023, com as disrupções das cadeias de abastecimento ainda resultantes daquilo que foi o Covid e também com as alterações climáticas que pressionam muito o abastecimento de algumas matérias-primas muito importantes. Estou-me a lembrar do caso do café, ou do caso do azeite, ou do caso do chocolate, que de facto tivemos aqui escaladas de preços muito relevantes precisamente por causa destas alterações climáticas. E depois os conflitos geopolíticos, que também não vou falar, mas que basicamente têm incrementado muito os custos de energia e, portanto, tivemos uma pressão inflacionista muito grande nesses anos de 2022, 2023 e isso provocou uma maior sensibilidade ao preço por parte do shopper. E essa sensibilidade ao preço, o resultado que foi necessário as famílias fazerem as suas gestões de orçamentos familiares e, portanto, a primeira nota que nós percebemos foi o tema do trading down e, portanto, o peso e o crescimento do peso das marcas próprias. E a segunda foi esta multivisita no sentido de também gerirem os seus próprios orçamentos e procurar onde é que é mais importante, onde é que é mais barato eu comprar aquilo que é essencial para mim. E, portanto, eu acho que estes fatores são aquilo que, de facto, conduzem mais esta liberdade de escolha. Acho que é o que potencia o número de visitas. Muito claro, muito obrigado às duas. Paula, numa insígnia de sortido mais longo, como a Sonai AMC, bem, nem todas as lojas, mas algumas delas, como é que se equilibra a amplitude de escolha, portanto, a profundidade de gama e a eficiência operacional e que tendências é que a Paula vê de compra que estão hoje a obrigar a ajustar este equilíbrio entre profundidade de gama e eficiência operacional? Bom,
eu diria que essa é das nossas tarefas mais difíceis, essa equação. Desde logo porque, por um lado, queremos satisfazer o maior número de necessidades e, por outro lado, também temos que executar bem em loja. E, portanto, nós temos um princípio muito claro, que é, nós não queremos ter a maior gama, nós queremos ter a gama certa para satisfazer as necessidades do nosso shopper, de acordo com aquilo que são as suas missões de compra e, ao mesmo tempo, assegurarmos que executamos bem em loja e simplificamos também a jornada de compra e não podemos deixar de dizer que também precisamos de maximizar aquilo que é o retorno daquele espaço. Portanto, e também, obviamente, preocupados com o tema da rendibilidade por metro quadrado. Dito isto, e obviamente que muitas das pessoas que estão aqui nesta sala sabem que nós temos uma metodologia de revisão de gama, e nós, Sonai, somos muito conhecidos pelas metodologias e Continente, pelas várias metodologias que tem, que é muito famosa aqui entre todos, que é o Category Reset. Reset. Todos conhecem. Muito famosa, porque isto, quando se toma estas decisões, há sempre aqui uma tensão que é automática. Todos trememos quando há um reset, não? Todos conhecem o Category Reset. Mas pronto, só para explicar que, de facto, isto gera logo uma tensão cada vez que nós simplificamos. Mas dito isto, essa metodologia, e só não vos vou amassar muito, eu diria que é composta de 5 passos. Primeiro definimos os papéis estratégicos. Segundo, com base em algoritmia e com base naquilo que são as nossas transações e insights de mercado e insights do consumidor, definimos muito claramente quais são as unidades, as needs dos clientes, as necessidades dos clientes, e depois ranqueamos os artigos de acordo com aqueles indicadores, daquelas várias lentes, que eu não me detalhei muito, mas obviamente que aqui os dados financeiros começam também a pesar, e a tal walk rate, que é aquela questão, qual é que são as marcas mais relevantes e importantes, ou os produtos mais relevantes para nós, que pode ser um artigo que não venda tanto como o outro. Mas se aquele artigo que vende muito é muito redundante, ou seja, facilmente é substituído por qualquer um, aquilo que acontece é que nós preferimos um que venda menos, mas que de facto tenha aquela capacidade de atrair um cliente e fidelizar esse cliente. Nós não podemos é perder clientes. Dito isto, o ranking, e depois do ranking, aquilo que fazemos é, basicamente, também mais uma vez, começamos as gamas pelas lojas mais pequenas, onde temos maior pressão, muita pressão mesmo, e depois começamos a construir, que é mais fácil de agregar, aumentar o número de needs. E por último, só fechamos mesmo a revisão de gama quando fazemos os planogramas, e aqui entram os fatores todos de rotação, portanto, de store packs, não é? Porque um produto com um store pack exagerado não pode entrar numa loja de conveniência, por exemplo, porque não tem espaço de armazém sequer para guardar aquilo que sobra daquilo que vai para a prateleira. Dito isto, depois deste processo, obviamente achamos que fazemos aquele equilíbrio e já sabemos que no fim do dia vamos ter 50 chamadas. Entra o processo colaborativo. É aí que entra o processo colaborativo. De quem está a querer contrariar todo algum processo de decisão. E, portanto, também é aí nesse momento que fazemos alguns fine-tuning, porque também há coisas que podem ser ditas que possam ser importantes e relevantes. Quais são as tendências, se calhar, que nos estão a levar a fazer esta simplificação, mantendo o foco naquilo que é importante para o cliente? Claramente, o cliente diz-nos que quer uma jornada de compra cada vez mais rápida, simples e acessível. Portanto, isto obriga-nos claramente também a ser muito focados naquilo que são as respostas às necessidades dos clientes e, portanto, os produtos que já falámos, redundantes, são os primeiros candidatos a eliminar. Depois, cada vez mais, também vemos que temos cestas mais pequenas, mais frequência e cestas mais pequenas, mas claramente, e aqui isto também a obrigar-nos a ajustar aquilo que é as gamas para, obviamente, termos o espaço certo para aquilo que são os top sellers. E depois temos o tema da demografia, que também hoje já fomos falando muito sobre isto, que cada vez mais temos lares com mais pequenos
com pessoas mais envelhecidas e multiculturais, não é? Ouvimos falar muito e que precisamos dar resposta também a estas questões todas, e aqui a indústria também tem que nos ajudar a dar essas respostas, que muitos passam por produtos mais compactos, mais unidosos, portanto, adaptados àquilo que também começa a ser a nossa demografia. E, por outro lado, a procura por novos produtos das comunidades imigrantes, por novos produtos ou por novos ingredientes que fazem parte da sua vida. E eu diria que estes são os mais relevantes, e depois há o tema do crescimento da proximidade, porque também com lojas mais pequenas, obviamente mais pressão e fricção com alguns destes elementos que estão aqui na sala. Muito claro, Paula. Alexandra, a marca distribuidor ganhou um peso incontornável no mercado e no modelo de negócio da Lidl, esse facto ainda é mais relevante. Como é que antecipa a convivência entre marcas próprias e marcas de fabricante no futuro? Temos que ser rápidos, estamos a queimar o nosso tempo. Exatamente, Um bocadinho mais 10 rápido. segundos, 9. Não, Não? Posso alongar-me então, não olhar para o ecrã? straight to the point. A culpa é do Diogo. Não, de todo. O Lidl tem cerca de 1.200 metros quadrados, é mais ou menos. As novas lojas são maiores, 1.400, temos lojas ainda pequenas. Naturalmente que a seleção dos artigos a estarem na prateleira de todo o Cardex é difícil, não é? Gostaríamos muito mais, temos muito mais artigos, mas temos que realmente fazer uma seleção que não é fácil. Somos uma cadeia de marca própria, efetivamente, o nosso DNA é marca própria, mais de 80% do nosso core é marca própria, e a marca própria é realmente aquilo que consideramos o nosso motor de diferenciação. É um motor de diferenciação, e hoje em dia a marca própria não tem ou não pode ser simplesmente vista como uma opção barata. Não pode ser só opção barata, é uma opção que traz diferenciação ao retalhista, é qualidade, tem que realmente cumprir o value for money que se propõe, tem que trazer inovação, tem que ser consciente nos seus ingredientes, portanto, da conveniência, na sustentabilidade, e cumpre uma série de requisitos que temos que assegurar. Ora, isto não é antagónico à presença de marcas, de forma alguma. As marcas têm um peso importante em Portugal, portanto 38%, considerando também carnes e pão, 38% do mercado em Portugal é ainda marca de fornecedor, que tem tido um crescimento na ordem dos 8%. É um facto, nos últimos anos a marca de distribuidor tem crescido acima, tem crescido quanto aos 9%, mais coisa, menos coisa. Portanto, temos um mercado muito dinâmico aqui em Portugal, com crescimentos muito, muito interessantes, tanto marca de fornecedor como marca própria. E a marca de fornecedor tem o seu lugar. Tem, como dizendo, indo de encontro àquilo que dizia no início desta conversa, tem um propósito. Tem o propósito também de ser um motor de inovação, um awareness aspiracional. Portanto, consegue, com o marketing certo, criar, como no painel anterior, ou na apresentação anterior que tivemos aqui, transformar um papel higiênico branco num papel higiênico preto, aspiracional. Portanto, com a ajuda do marketing de marcas, conseguem efetivamente transformar um determinado artigo, uma determinada necessidade como aspiracional. Portanto, marca de fornecedor complementa sortido, tem o seu peso, tem o seu lugar, não é antagónico. Nós, Lidl, e falando concretamente do Lidl, não temos nenhum teto máximo para determinadas marcas ou determinadas marcas próprias. Hoje em dia o nosso sortido ronda os 2.900 artigos, mais coisa, menos coisa, e não temos nenhum limite por categoria. Ok, de cosmética só posso ter X marcas, de forma alguma, desde que cumpra o seu propósito, desde que consiga garantir o porquê. Porque é que esta marca é relevante para o meu shopper, porque é que a marca é relevante para o shopper Lidl. E acho que não temos qualquer tipo de pudor em ter as duas marcas, marca de distribuição e marca de fornecedor, a conviver, porque complementam-se e vão de encontro às necessidades do que o consumidor precisa e o consumidor quer e o que procura em todos os retalhistas. Muito obrigado. Voltamos às perguntas para as duas. As marcas normalmente estudam o consumidor e têm as tendências de consumidor. Vocês têm muitos comportamentos diários do consumidor nas vossas lojas. É na junção destas duas informações que nós conseguimos ter uma maior clarividência de para onde como é que podemos gerar valor. Vocês, quando olham para o consumidor português, que mudanças de comportamento e tendências de compra vos parecem aqui mais estruturais? O que é que o consumidor português anda à procura? Mais funcionalidade, mais conveniência, mais procura de valor, mais liberdade de escolha, mais exigência na qualidade? O que é que estão a ver que podem partilhar com o auditório?
Talvez, Alexandra. Como dizia, o consumidor está cada vez mais exigente. Ele não quer só preço, ele quer qualidade, ele quer conveniência, ele quer sustentabilidade, ele está muito mais informado, ele domina os TikToks desta vida, ele domina todas as aplicações e, portanto, é realmente diferente e difícil, e mais difícil, ir de encontro às necessidades e ao que o cliente precisa. Precisamos, efetivamente, de o ouvir. E criámos, no caso do Lidl, criámos alguns centros onde ouvimos diretamente também o consumidor e confrontamos o que é que gosta mais de determinado artigo, o que é que gosta menos, vamos de encontro às suas necessidades, vamos analisando os estudos de mercado e, essencialmente, tentar perceber o que é que procura. Achamos que a conveniência é, de facto, o eixo, temos que trabalhar a conveniência, e quando falo em conveniência não é só artigos de conveniência, como o takeaway, as refeições prontas, que acho que todos nesta sala sabemos que é, de facto, um setor em crescimento e é um setor que todos temos cada vez menos tempo, não temos tanto tempo para despender de fazer grandes refeições durante a semana e, portanto, a conveniência nesse eixo é, de facto, crucial. Falo da conveniência também no que diz respeito a uma compra rápida, à proximidade. Tudo isso o cliente está à procura hoje em dia. Uma conveniência, sustentabilidade, é um cliente cada vez mais instruído, é um cliente que lê rótulos, que percebe a implicação de cada um dos ingredientes dos rótulos. Portanto, o cliente está à procura de uma alimentação também mais equilibrada, mais sustentável, com preocupação na redução de sal, redução de açúcar, uma dieta planetária equilibrada e todo este mix do consumidor, portanto, é de facto muito interessante. O consumidor não quer só preço, claro que preço é importante, por todas as condicionantes que já temos vindo aqui a falar, quer preço, quer qualidade, quer value for money, está cada vez mais informado. E é isso que nós temos que procurar dar ao consumidor. Paula. Já que estamos fora do tempo, eu vou-me tentar portar bem e acrescentar aquilo que se calhar é mais fácil, acrescentar aquilo que a Alexandra disse. Portanto, o valor, a alimentação saudável e o bem-estar, isso é absolutamente higiênico já, eu diria mesmo higiênico. O tema da conveniência também, e estou muito de acordo com aquilo que a Alexandra disse. Mas também aquilo que nós estamos a sentir é outros vetores, a omnicanalidade, nem sei se consigo dizer bem esta frase, omnicanalidade fluida, não é? Portanto, e peço desculpa, este shopper que quer estar acessível em todo lado a fazer as suas compras, está no TikTok e compra, em Portugal ainda não pode, mais uma questão para resolvermos, mas está no Instagram, compra, mas também compra no site do Continente, também compra na app do Continente, também vai às lojas e tem de acordo com aquilo que são as suas missões de compra. Portanto, claramente que o tema do online vai ser cada vez mais um tema crescente, até porque as novas gerações Z são muito nativas digital, com uma grande presença no digital e, portanto, este também é um grande reforço daquilo que é. E depois os temas também que a Alexandra também já disse, o tema da sustentabilidade, também cada vez mais importantes e relevantes, e eu chamaria aqui mais uma vez a atenção para o tema da demografia, e aqui muita demografia na lógica da população que cresceu em Portugal. Estamos a falar dos imigrantes, temos entre 1,5 milhões a 1,6 milhões e, portanto, estas comunidades são bastante diferentes e têm necessidades e exigências diferentes. É verdade que eles querem aculturar aquilo que é o nosso país, mas também querem os seus produtos da saudade. E, portanto, nós que estamos sempre também à procura de satisfazer estas comunidades que são muito importantes, e nomeadamente a comunidade brasileira, que é das mais relevantes, e também já ouvimos falar hoje do Indostão, e mais uma vez, também aqui há uma polarização, temos os imigrantes de renda alta e que podem e têm acesso, e até muitas vezes as marcas são muito aspiracionais para eles, porque no Brasil são quase inacessíveis, ao contrário dos outros que vêm para trabalhar, e muitos do Indostão, que vêm para trabalhar e são só uma pessoa e, portanto, aquilo que querem é ganhar dinheiro. Muitos deles nem têm casa, não é? Fazem aquela rotação da cama quente, alugam quartos por horas e, portanto, estas pessoas têm necessidades completamente diferentes. E são eles que estão a fazer crescer o mercado em volume, provavelmente. Provavelmente são eles que estão a fazer crescer o mercado em volume. Ainda não há muitos dados, ainda não temos muita
muita informação oficial. Nós temos os dados de transações e, portanto, tentamos traquear, mas claramente que aqui há esta grande oportunidade e há um conjunto de clientes que nós ainda não conseguimos satisfazer e muitas vezes também é por causa daquelas questões mais legais da Comunidade Europeia, não é? E que os outros países, obviamente, não têm essas restrições e, portanto, que é fácil eles procurarem produtos que nós não conseguimos importar para a Comunidade Europeia. E, portanto, eu diria que era isso que eu poderia acrescentar. Claríssimo. Vamos à última pergunta, que tem que ser telegráfica. Vamos tentar fazê-la numa palavra só. Se vocês pudessem pedir uma mudança concreta aos fornecedores para melhorar a relação indústria-retalho, Só uma palavra? criando mais valor para o consumidor, sempre focando no consumidor, qual era? Só uma palavra. Eu estou com um bocadinho de receio porque está tudo vermelho, não estou a perceber. Os ecrãs estão todos vermelhos. Eu acho que o Pedro vai abrir aqui um alçapão e nós somos cegados. Numa palavra muito difícil, mas eu diria foco. Pronto, a principal palavra seria foco. O que eu peço ou o que eu sugiro é realmente uma proximidade, uma comunicação cada vez mais ativa. Foco, pragmatismo, eficiência logística de entregas também, importante. E juntos realmente percebemos o consumidor, percebermos one size doesn't fit all, já é um tema de há 20 anos atrás, percebemos o nosso consumidor e de que forma é que conseguimos em cada retalhista, com as especificidades de cada retalhista, as necessidades da Sonai são diferentes das necessidades do Lidl, como conseguir chegar ao cliente para todos conseguirmos vender mais. Obrigado, Paula. Eu elogia a colaboração. Obrigado, Gonçalo, por me dares essa dica, mas era exatamente a palavra que eu queria dizer, independentemente da tua sugestão, porque, de facto, nós, como vocês sabem, e acho que poucas pessoas aqui nesta sala podem dizer o contrário, aliás, diria nenhuma, nós temos um modelo muito colaborativo. Só que eu acho que nós temos que elevar ainda mais o nosso modelo colaborativo. O cliente está-nos a pedir coisas diferentes e, portanto, há grandes oportunidades. Eu costumo dizer, há uma enorme oportunidade, porque quando o produto tem o gap de preço para a marca própria certo, aquilo que vemos é que o cliente está disponível para fazer o trading up. E, portanto, nós não podemos deixar fugir esta oportunidade, porque, obviamente, as marcas próprias, com o crescimento que tiveram também em termos de qualidade e inovação, são cada vez mais desafiadores e, portanto, eu colocaria em cima da mesa que esta colaboração tem que evoluir, assim como cada vez que pensarem num novo produto, cada vez que testarem as vossas marcas, olhem para a qualidade das marcas próprias e se calhar vão ficar muito surpreendidos como nós ficamos. E é isto. Muito obrigado às duas, muito obrigado pela vossa coragem, pela clareza das vossas respostas. Muito obrigada. Pela vossa coragem, pela clareza das vossas respostas e pela vossa frontalidade. Obrigado. Contem connosco. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos.